Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, em São José dos Campos, São Paulo. E nesta edição, reforma da Previdência é aprovada em segundo turno. Eduardo Bolsonaro desiste da embaixada nos Estados Unidos. Polícia encontra 39 corpos em caminhão no Reino Unido. Brasil cogita sair do Mercosul caso a Argentina não concorde com a redução de alíquotas de importação. 3 rodovias que cortam a RM Vale estão entre as 10 melhores do país. EDP anuncia rede de recarga para veículos elétricos em rodovias na RM Vale. Conta de luz da EDP vai ter redução de até 6,45% no Vale do Paraíba. Estas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Quarta-feira, 23 de outubro, estamos ao vivo com mais um Abre Aspas e, claro, a sua participação é muito importante e será um prazer para fazermos esta edição. E comigo nessa edição, nosso jornalista Douglas Cruz e o comentarista convidado, o doutor Sebastião Domingues. Muito bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, Galco. Muito bom dia a todos. E depois de 8 meses, a reforma da Previdência chega aos capítulos finais. Ontem à noite, o plenário do Senado aprovou o texto base da reforma da Previdência em segundo turno. Por volta das 19 horas, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, proclamou o resultado. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada por 60 votos contra 19. O texto necessitava de 49 votos para ser aprovado, o equivalente a 3/5 do Senado mais um parlamentar. Antes de iniciar a votação do texto base, o plenário rejeitou por votação simbólica 2 destaques individuais. Hoje, os senadores irão votar mais 2 destaques apresentados por partidos da oposição. Agora, a promulgação da reforma depende de convocação de sessão conjunta do Congresso Nacional, que é a união entre Câmara e Senado. Segundo Davi Alcolumbre, para abrir a sessão, ele deve aguardar o retorno do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está em viagem ao Reino Unido e à Irlanda, e também do presidente Jair Bolsonaro, que está na Ásia. Quando o governo encaminhou a reforma ao Congresso em fevereiro, a equipe econômica previa economizar mais de 1 trilhão em 10 anos. Ontem, o Senado entregou o texto base com previsão de economia de 800 bilhões de reais em 10 anos. A sessão de votação final dos destaques está marcada para logo mais, agora, às 9h30. Senhores, passamos por uma fase. É finalmente um aleluia, mas é um novo tempo que começa. Pois é, Glauco. Ontem o Paulo Guedes, o ministro da Economia, estava na sessão, comemorou a aprovação e disse que os próximos passos aí não deve ser a reforma tributária, e sim o pacto federativo, a reforma administrativa, que são reformas consideradas menores. Mas o que impressiona é a demora, 245 dias no total desde que a reforma foi entregue para o Bolsonaro, sem contar as férias lá da Câmara. É muito tempo, Começou no dia 20 de fevereiro. Então, o medo de Paulo Guedes é que outra grande reforma leve mais esse tempo aí de quase 1 ano para ser votada. Esse é um lado da questão, O outro lado da questão é que há 1 ano atrás, se você perguntasse se haveria condições de passar uma reforma da Previdência como essa que passou, poucos apostariam que ela passaria. E, na verdade,
É uma reforma que não é a que deveria ser feita, mas é a possível e avançamos muito. Um fato muito positivo, por exemplo, que eu achei, é a idade mínima de aposentadoria igual, tanto para servidor público como para servidor da iniciativa privada, que era uma das grandes distorções, né? O fato é que isso aí é uma vitória do Paulo Guedes, né, especialmente, que ele que trabalhou todo esse projeto, essa votação, e também indica o seguinte, né, uma mudança muito grande na postura dos congressistas, né, que acataram, viram realmente a necessidade de se fazer essa reforma, apesar de ser sempre impopular. Se a gente analisar outras reformas que foram feitas no mundo, nós tivemos uma reforma bastante pacífica, né, porque na França, por exemplo, é quebra-quebra, na Grécia a mesma coisa. Aliás, até no Chile, parte dos problemas que estão ocorrendo lá hoje se acredita que seja por causa da reforma da Previdência que foi feita há uns anos atrás. O fato é que eu acho que a gente tem que comemorar. Realmente demorou, mas para quem conhece o nosso legislativo, eu diria até que foi rápido, porque havia até quem achasse que isso aí podia jogar para o ano que vem. E o Paulo Guedes já está dizendo que a tributária não vai ser a próxima pauta. Vamos aguardar, porque na verdade, como você falou, o mais importante agora é incluir nessa reforma os estados e municípios, né? Porque senão eles vão levar junto a dívida deles para a União, né? E tem um detalhe, essa tal PEC paralela que vai tratar dos estados e municípios, essa sim deve ficar para o ano que vem, porque ela está sendo votada no Senado, mas ainda tem que passar pela Câmara, vai ter um trâmite deve demorar, que com certeza ficará para o ano que vem, segundo os senadores. E outro recado que está por trás disso é o seguinte, né, que existe possibilidade de se conseguir maioria, né? Tanto na Câmara Federal como no Senado. É uma questão de trabalhar e apresentar as propostas de forma correta. Não tem a menor dúvida. Eu vou fazer uma outra ressalva aqui, é um adendo não menos importante, creio eu. Como o doutor Sebastião, o senhor muito bem falou, foi uma coisa pacífica que nós fizemos, e aí uma colocação muito interessante do povo brasileiro, do eleitor brasileiro. Depois de muito tempo, viu-se também, parece aí que houve um consenso de que a despeito do remédio ser amargo, havia sim a necessidade. E um outro ponto que eu quero levantar aqui também, a maneira como a pressão existiu sim em cima dos políticos por parte da sua excelência o eleitor aqui, que conseguiu de uma maneira calma, democrática, fazer com que os nossos diletos representantes lá cumprissem o dever ao qual eles são exageradamente até bem pagos. Mas cumpriu-se uma transição que eu creio muito interessante, e as respostas já tiveram hoje no próprio mercado financeiro, com o Ibovespa, com o dólar, ou seja, nós realmente estamos num bom caminho, mas parabéns também a todos nós brasileiros, que é assim que se faz um grande país, fazendo a pressão na hora certa e exigindo respostas daqueles que são pagos para nos representar. Só mais um detalhe. Teremos que fazer outra daqui a uns 10 anos, com certeza. Não tenha a menor dúvida. E outra coisa, isso daqui foi só o começo da batalha. Ainda tem reforma administrativa, reforma tributária pela frente aí, não é? Pois é, Glauco. Só lembrando que a gente está ao vivo, temos aqui a nossa primeira participação, o Odair Santos mandando bom dia pra gente. Muito bom dia, Odair. Muito obrigado. Bom dia a todos que nos acompanham aí. Um prazer tê-los conosco. E o STF retoma hoje julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância. O julgamento começou na semana passada com as manifestações dos advogados dos autores de ações sobre o tema. O plenário analisa um tipo de ação cujo efeito é chamado erga omnes, ou seja, a decisão valerá para todas as instâncias do Poder Judiciário e será de cumprimento obrigatório. Os ministros julgarão 3 ações declaratórias de constitucionalidade, apresentadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo PCdoB e pelo Patriota. Por ser o relator das ações, o ministro Marco Aurélio de Mello será o primeiro a votar. Em 2016, a Corte permitiu a prisão de condenados em segunda instância, alterando um entendimento que vinha sendo seguido desde 2009, segundo o qual só cabia a prisão após o último recurso. A Corte manteve esse entendimento por mais 3 vezes.
mas a análise de mérito das ações permanece em aberto. Por isso, juízes e até ministros do STF têm decidido de forma divergente sobre essas prisões. A sessão está marcada para as 9h30, ou seja, já começou. Pois é, Glau, que pelo visto vai demorar bastante, nem se sabe se vai concluir hoje. Porque primeiro essas partes aí vão se pronunciar, depois o Procurador-Geral da República vai se manifestar, depois o Advogado-Geral da União e por último teremos os votos dos ministros, que a gente sabe que também não é nada rápido, então provavelmente isso não vai acabar hoje. Lembrando que dentre os famosos presos políticos temos aí Lula, que pode ser solto no caso do Triplex, que ele foi condenado em segunda instância, ele tem outros casos ainda a ser julgado. Eduardo Cunha e Sérgio Cabral não podem, o caso deles não vale, pois eles estão também com mandados de periculosidade, né? Prisão preventiva. Prisão preventiva. Bom, isso aí a primeira questão que salta aos olhos, a gente que está aqui na rua, né, então é o seguinte, quer dizer, STF, né, a gente imagina assim, um Olimpo, né? Olimpo, onde exatamente. estão os deuses, né, donos de toda a sabedoria, né, e que vão então decidir os rumos da humanidade, certo? O problema é que esse Olimpo é de humor e de decisões variáveis, quer dizer, e aí você fica assim, mas por assim, eu tenho um Deus que cada hora pensa de um jeito, cada hora ele tem uma opinião diferente sobre o mesmo assunto, que é o que nós estamos vendo aí descaradamente, esse escancarado, né? Eu recomendaria a leitura hoje da Folha de São Paulo. Ela tem ela fez um quadro sinótico onde ela avalia os prós e os contras da decisão do STF. E é muito interessante que você observe o seguinte: 85% dos processos tem o trânsito em julgado na primeira instância. Por quê? Porque 85% dos processos, 85% dos processos, nenhuma das partes entra com um questionamento ou uma apelação. Não havendo questionamento nem apelação, o caso é encerrado, transitado em julgado. Tá? Então eu pergunto para você, o senhor Glauco, quem é que recorre às instâncias superiores? É o Joãozinho que foi pego com 1 quilo de maconha na esquina? Ou é o doutor Antônio Medeiros de Barros, que é superintendente de uma que estatal tem dinheiro para pagar e roubou os 50 advogados, milhões de reais? Exatamente. Esse é o problema. Quer dizer, Isso fica muito escancarado, né? Escancarado. Quer dizer, vou dizer, no fundo, sim, então teve aquele caso daquele jornalista que matou a namorada, ficou 20 anos esperando dar o trânsito em julgado. Quer dizer, não, mas ele não tinha periculosidade. Não tinha periculosidade, mas ele tinha que cumprir a pena. Essa é que é a questão. Quer dizer, ao rigor do que está escrito, se você está recorrendo, você ainda não teve o trânsito em julgado. Ao rigor, o que está escrito é isso. Mas, como eu falei, quer dizer, esse entendimento muda. O fato é que a sociedade quer que continue como está, né? Não tem dúvida. E tem um grande detalhe, doutor. O STF tem atualmente mais ou menos 30 mil casos aguardando para ser julgado. Porque os casos de mais repercussão passam na frente. Ou seja, além do Joãozinho, que está com 1 quilo de maconha, não conseguir chegar às instâncias superiores, se conseguir, ele pode entrar... Vai entrar na fila. Vai entrar na fila e vai ficar no final da fila. Que já está em mais de 30 mil. Exatamente. Então, o advogado Joãozinho, fique esperto, porque esses são os fatos, muito bem colocados pelos dois, exatamente. E continuando, o deputado Eduardo Bolsonaro do PSL desistiu da indicação para ocupar o posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O anúncio aconteceu na noite de ontem no plenário da Câmara. Eduardo afirmou que fica no país para defender a pauta conservadora e o governo do pai. Abre aspas. Esse aqui que vos fala, filho de militar do Exército, brasileiro e deputado federal, que foi zombado por ter, aos 20 anos de idade, um trabalho digno e honesto em restaurante fast food nos Estados Unidos, diz que fica no Brasil para defender os princípios conservadores, para fazer o tsunami que foi a eleição de 2018 uma onda permanente. Assim,
me comprometo a caminhar por São Paulo, pelo Brasil e pelo povo, afirmou o deputado. A decisão de Eduardo já era esperada por auxiliares de Bolsonaro, que afirmavam que, apesar da peregrinação que fez junto aos senadores, o parlamentar não conseguiu apoio suficiente para ser aprovado para o cargo. A desistência de Eduardo Bolsonaro de ser embaixador em Washington abriu caminho para o embaixador Nestor Forster, plano inicial do governo antes de o filho do presidente desejar a vaga. Forster foi apontado por Jair Bolsonaro como um bom nome para o cargo. Na carreira diplomática, Nestor passou à frente de outros 43 embaixadores para atingir o topo da carreira e se tornar embaixador. Com a pretensão de Eduardo Bolsonaro, Forster passou a ser o número 2 da representação do Brasil em Washington. E, se agora indicado, fará sua estreia como chefe de missão diplomática no exterior na embaixada em Washington. Resumindo, acabou ou não? Não. Nestor Forster tem como um dos principais atributos no governo Bolsonaro o fato de ter sido o responsável por apresentar Olavo de Carvalho ao chanceler Ernesto Araújo. Glauco, então ontem, dia 22 de outubro, tivemos mais um dia do FICO. Eu pensei a mesma coisa. Dom Pedro deve ter sapecado. E a outra questão interessante foi o seguinte, né, que o Eduardo Bolsonaro decidiu. Será que ele decidiu ou foi decidido, né? Quer dizer, foi decidido por alguém que ele não ficaria mais. O fato é que algumas coisas... Primeiro, essa autoimportância dele de proclamar o dia do FICO para defender a moralidade. A segunda questão é o seguinte, que fica também nas entrelinhas. Uma pergunta. O Bolsonaro indicou o Eduardo e queria indicar o Eduardo como embaixador porque aquilo, na opinião dele, era o melhor, sinceramente, para o país? Ou quis indicar porque o filhinho mimado quis ser embaixador do Brasil? Fica essa questão. Porque ficou muito claro isso aí, inclusive, né? Altamente preocupante. O fato é que criou-se um problemão. Quanto tempo se ficou discutindo essa questão da indicação do Eduardo Bolsonaro? E outra coisa, ele falou que foi ridicularizado. Em momento nenhum ele foi ridicularizado porque trabalhava aos 20 anos. Ele foi ridicularizado porque achava que isso era um atributo ou qualificava o suficiente a ser embaixador. É uma distorção total dos fatos. Enfim, página virada, vamos trabalhar e vamos para frente. E realmente foi uma pena perder tanto tempo com uma bobagem dessa. A despeito do FICO aí, pegando só uma carona, Douglas, me dê licença, a despeito do FICO, ontem foi um dia para ser lembrado no Brasil. Sim. Muita coisa aconteceu ontem, não é? Mas diga, Douglas. E é interessante citar que a palavra final foi de Eduardo Bolsonaro, e não do presidente Jair Bolsonaro, que conste dos autos. Que lá no Japão disse as seguintes palavras para os jornalistas: Eduardo vai decidir. Pois é, a gente sabe, então, de quem era a indicação, né? Indicação própria, no caso. Pois é, mas um dia muito importante, indiscutivelmente, ontem. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que valida o acordo do Brasil com os Estados Unidos sobre o uso da base de Alcântara ontem. Com a aprovação, o projeto seguirá para a votação no Senado. O acordo foi assinado em março deste ano durante a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Washington e permite aos Estados Unidos lançar satélites e foguetes da base. Para entrar em vigor, o acordo precisa ser ratificado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Há cerca de um mês e meio, a Câmara chegou a dar urgência à proposta após o texto ter sido aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Essa é uma notícia que impacta diretamente aqui em São José dos Campos. Temos aqui o INPE, o ITA, o DCTA. O IAE, inclusive. O IAV também de estudos. Mas o que pega nisso aí? Cerca de 80% de todos os equipamentos no espaço têm componentes americanos. E se o Brasil não tivesse um acordo, não que fosse esse acordo, mas se não tivesse um acordo, ele não poderia usar componentes americanos. O que dificultaria muito a vida, cerca de todos os equipamentos, 80% têm componentes americanos. Agora, assim, o Brasil pode ter aí o seu desenvolvimento com componentes americanos, ressalvo algumas partes como lançamentos de foguetes
tem que ser americanos. Mas os componentes americanos são muito bem-vindos, né? Interessante, não sabia disso. Além de tudo, isso deve gerar dinheiro também para o Brasil pelo uso da base. Né? Não tem a menor dúvida, é importantíssimo E eles para pagam os em dois dólar, viu, Glauco? É um aluguel bom, Em né? dólar? Já estão pagando em dólar. Muito bom. Dólar americano. Americano, Dólar tem vários americano, dólares. muito tá bom. certo. Está de parabéns e realmente, como o Douglas bem lembrou, muito importante a notícia, porque nós tivemos aí alguns anos atrás aquele acidente terrível lá em Alcântara, e muita gente daqui de São José, do IAE principalmente, padeceu nesse acidente. Então vamos ver, o Brasil caminha aí. E mais de 900 toneladas de resíduos de óleo cru já foram retiradas das praias do Nordeste. De acordo com o IBAMA, 72 municípios de 9 estados tiveram suas praias afetadas pelo óleo. Uma das hipóteses é que o vazamento partiu de um navio irregular, chamado de dark ship, que passou pela costa brasileira. Os pescadores artesanais da região Nordeste, afetados pelo vazamento de óleo, irão receber uma parcela extraordinária do Seguro Defeso. O anúncio foi feito ontem pelo secretário de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Jorge Seife Júnior. A medida beneficiará cerca de 60 mil profissionais. A estimativa é que o governo federal desembolse 59 milhões de reais com a ação. De acordo com o secretário, os detalhes estão sendo finalizados junto ao Ministério da Economia para a liberação dos recursos. E o pagamento será feito em novembro. Em audiência pública que a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados realizou para tratar do derramamento de petróleo ontem, o contra-almirante Alexandre Rabelo de Farias disse que há fortes evidências de que o óleo começou a se espalhar de um ponto ainda não identificado, mas já em águas internacionais, configurando um problema de nível internacional. Abre aspas. Na medida em que este vazamento não foi comunicado, ele é sim um problema muito grave e que eu acho de nível internacional. Principalmente se confirmado ter ocorrido em águas internacionais, disse o contra-almirante. Para Faria, é bastante provável que a mancha de óleo tenha sido trazida para próximo da costa brasileira pela corrente marítima sul-equatorial, que se forma no meio do Oceano Atlântico, a meio caminho entre a América do Sul e África. Já próximo à costa, a corrente se bifurca em outras duas, a das Guianas, que segue sentido norte, e a corrente do Brasil, que desce próxima ao litoral brasileiro, no sentido sul. Pois é, Glauco, você estava lendo ali do seguro para os pescadores, e ontem o ministro da Saúde deu uma entrevista bem preocupante, que ele fala que não se sabe o que esse óleo pode causar à saúde das pessoas. Ou seja, os óleos crus que a gente está vendo lá, aquelas manchas, é uma parte, porém diversos fragmentos se espalham pelo oceano, pela areia, e que não são possíveis de ser rastreados. Então ele falou que pode ter câncer, pode ter doenças respiratórias, vários tipos de doenças que ainda não se sabe o que pode causar, o que deixa a situação mais preocupante, né? O que eles alegam é o seguinte, que ficam micro gotículas espalhadas pela água que não se aglomeram, então fazem essa poluição que ele falou. Aí duas coisas, né? Primeiro você falou aí do pagamento extraordinário, entenda-se que extraordinário é uma coisa que foi fora do planejamento, não que é um valor extraordinário. Certo? E a outra questão importantíssima também que o pessoal não está levando em conta, que o Defeso tenta controlar isso aí, é que além da questão do pescador não pescar para subsistência, vem o que o Douglas falou. Ele também não consegue pescar para se alimentar, porque ele vai pescar, mas ele pode estar correndo o risco de se contaminar com o petróleo. O dano desse negócio é inimaginável. Agora, o que me causa espanto, acho que a todos nós, é o seguinte: a gente sabe que tem umas pessoas aí no mundo que ficam fotografando a gente o dia inteiro. Exatamente. Certo? Tiram foto da gente o dia inteiro lá do espaço. E não conseguiram, com essas fotos todas que eles tiram o tempo todo, é mais de uma por dia, não conseguiram identificar o vazamento do óleo. Então,
Eu vi um comentário que um dos problemas é que esse óleo, ele está navegando, ele não navega na superfície, por causa da densidade dele. Ele navega abaixo da superfície, então você não consegue detectar. Mas você também não conseguiu detectar o ponto de origem. Porque se um navio vazou isso, ou dá para ele... Pensei que tem uma expressão aqui meio ruim que eu não posso falar, ou dá para ele ir andando e soltando o óleo. E você então não percebe que ele vai soltando aquele óleo. É uma coisa interessantíssima. Como é que não se consegue descobrir a origem disso aí? E tem muitas coisas plagiando o petróleo aqui, escuras nesse problema, né, Douglas? É interessante a fala também do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que ele falou que é interessante que não tem ONGs se manifestando. Primeira parte, realmente, a gente teve um movimento aí, Pray for Amazônia, eu sou a Amazônia, oramos pela Amazônia no começo do ano, e a gente vê que isso não está acontecendo com um problema que parece ser muito pior. Mas isso não tira a responsabilidade do governo, que isso começou em agosto, e só agora que os militares estão aí chegando às praias do Nordeste, é uma responsabilidade do governo em descobrir quem é o culpado e em atuar. Mas também é muito interessante que realmente não está tendo mais aquela mobilização mundial nesse caso, que também é preocupante, né? É verdade isso daí. Inclusive ontem o ministro do Meio Ambiente, em entrevista na Globo News, né, isso daí foi muito abordado com relação a ele, e antes de ontem o general Mourão deu uma explicação e ele foi muito incisivo. Explicação não, foi mais uma observação do que uma explicação. Ele foi muito incisivo quando foi argumentado também arguído a respeito da participação tardia ou a colocação tardia das forças militares com relação a esse problema. Ele falou que elas já haviam sido acionadas sim e que, de novo, ele falou na entrevista, de novo, o que houve foi um lamentável atraso na comunicação à sociedade. Mas uma coisa que fica muito evidente é o não disse por parte do governo. Desde agosto as notícias vieram, foi se tratando a coisa, e a coisa hoje já se caracteriza, que foi dito ontem na entrevista também, como o maior desastre nas praias. Aqui são 2.250 quilômetros do litoral aí do Nordeste brasileiro, o maior da história. Então é muito sério sim, as consequências serão muito sérias, e é impressionante como externamente os países de fora não se manifestaram a respeito, e internamente aqueles que normalmente estavam prontos e ávidos a aparecer em função de meio ambiente, alguns que vivem e sobrevivem, todo mundo já pensou em alguém aqui, desapareceram. Interessante notar isso daí, bem nebuloso. No mínimo poderiam ir na praia recolher o peixe, né? E a marina, hein? Por onde anda a marina? Que ninguém fala. A marina onde você atraca os barcos, ou não, a Marina outra. Silva, exatamente, que foi aquela candidata a ex-presidente. Aquela que o senhor ela realmente, a fadinha realmente, ela aparece de vez em quando. Exatamente, me espantou não se ter notícias da nossa eminente defensora. Mas nós vamos a um rápido comercial e já voltamos, e é claro, esperamos por você. Até já. E as rodovias da RM Vale? Matéria do editor de Economia do Jornal Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas, jornal abre aspas. 3 rodovias que cortam a região estão entre as 10 melhores do país. 2 rodovias estaduais e a Via Dutra, que cortam o Vale do Paraíba, estão entre as 10 melhores do país, segundo a 23ª edição da pesquisa sobre estradas da CNT, a Confederação Nacional dos Transportes. Na lista, todas as 10 melhores ligações rodoviárias do país passam por São Paulo e são administradas por concessionárias. A rodovia Dom Pedro I, a SP-065, que liga Jacareí a Campinas, é a primeira colocada no ranking. Administrada pela Rota das Bandeiras, a estrada recebeu classificação de ótima. Em terceiro lugar, também com ótima, a lista traz a rodovia Ayrton Senna Carvalho Pinto, a SP-070, entre São Paulo e Taubaté, concedida a Ecopistas. A rodovia Presidente Dutra, Estrada Federal, ficou em 10º lugar do ranking de qualidade das rodovias, também classificada como ótima.
A estrada liga as capitais São Paulo e Rio de Janeiro, cortando o vale. No total, a pesquisa da CNT fez um ranking de 109 ligações rodoviárias. Ao todo, foram avaliados mais de 108 mil quilômetros de rodovias em todo o país. É isso aí, um grande abraço. Xandu Alves para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu. Um grande abraço a você, a todos aí na redação do Jornal O Vale. E lembrando que você é matéria de capa, você pode conferir a íntegra dessa matéria na edição de hoje do Jornal O Vale. 2 comentários. O primeiro deles é o seguinte, né? É altamente positivo você ter a Dutra entre os 10 primeiros, né? Sim, porque não tem dúvida. é muito difícil você ter uma rodovia federal nessa situação. E eu queria contar uma experiência... Um caos. É um caos meu, né? Não sei que anos que era, anos 90 e tal. Estou voltando de Mogi das Cruzes com meus 4 filhos na minha caravana, certo? E peguei um buraco na Dutra, sábado à noite, né? Foi o pneu e a roda, né? Era um senhor buraco. Não, isso aí demonstra a realidade da Dutra antes da privatização. Não tem a menor Quer dizer, era um fato corrido. O que acontecia? Operação tapa-buraco, né? Operação tapa-buraco, você contrata a empresa do Glauco para fazer a operação tapa-buraco, ela vai lá, tampa 1.550 buracos ao custo de cada, sei lá, de R$1.000 cada um, né? Obviamente faz um serviço porco, porque o interesse dele, Glauco, é que cada vez os buracos se refaçam, Proliferem, né? Se proliferem, então era um enxugar-gelo. Quando privatizou, o que a CCR Nova Dutra fez? Não sei se vocês se lembram. Ela simplesmente retirou todo o asfalto E tá pôs certo? de novo. E pôs um asfalto novo. Por quê? Porque daí o custo da reparação do buraco, de quem que era? Dela. Era dela. Então vem aquele ciclo vicioso. Eu, governo, não tenho dinheiro para recapear a pista de forma correta, tá? Tenho dinheiro para fazer o tapa-buraco, que é muito mais barato. Eu faço tapa-buraco. Mas o tapa-buraco não resolve. Então daqui 6 meses tem que refazer de novo. Então, Exatamente. é a burrice que ocorre na estatização quando acontecia. Então, a CCR Nova Dutra está de parabéns e estamos de parabéns todos nós por termos excelentes rodovias. O Estado de São Paulo, como sempre, despontando às custas de um pedágio, né? E aí vem o retorno. Custa. Isso custa. E, na verdade, quem paga somos nós, né? Mas é um fato positivo. Pelo menos a gente paga, mas tem, né? Não tenha dúvida. E lembrando que a gente vai ter agora uma fase muito importante, que é a nova concessão da rodovia Presidente Dutra, que deve englobar aí também a Rio Santos, né, que segundo o governador João Dória, e segundo a reportagem do Xandu Alves, nesses 20 anos a CCR Nova Dutra gastou cerca de 20 bilhões na rodovia, um valor bem alto, e é interessante também citar que a Dom Pedro I é a melhor rodovia do país, que liga aí Jacareí a Campinas, a Carvalho Pinto é a terceira, todas rodovias que tem uma concessão de uma empresa, né, cuidando dela. Antigamente, sempre que era a melhor rodovia do país, era uma rodovia federal que é Santa Maria, não sei onde, que era uma rodovia duplicada e tal. Quer dizer, as concessionárias estão... Agora, faltou levantar aí, o Xandu levantar, que ela gastou 80 bilhões, né? Quanto arrecadou? 20 bilhões. 20 bilhões. 20 bilhões. Quanto arrecadou nesse período todo? Porque é um Pois é, negócio aí, altamente lucrativo. Não tem a menor dúvida, mas pelo menos temos o serviço. E é isso aí, bem feito. E para que conste dos autos, eu não tenho uma empresa de tapa-buracos, viu? Opa, é verdade, desculpa. Continuando. A EDP anunciou ontem a instalação de 30 novas estações de recarga de veículos elétricos no estado de São Paulo. Com investimento de 32,9 milhões, o empreendimento conectará 64 pontos de carregamento. As estações estarão posicionadas a uma distância máxima de 150 quilômetros, garantindo total autonomia aos motoristas de veículos elétricos. As novas estações de recarga serão instaladas nas rodovias da região, como Tamoios, Imigrantes, Carvalho Pinto e em outros estados, como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. Segundo a EDP, o objetivo é incentivar a transição energética do Brasil e promover soluções de mobilidade baseadas em fontes não poluentes. O projeto é o primeiro e maior da América do Sul para a instalação de carregadores ultra rápidos. Cada ponto de recarga terá uma estação ultra rápida e uma semi-rápida. A implementação da rede será iniciada ainda neste ano e as primeiras operações estão programadas para 2020
com a conclusão em 3 anos. A diferença aí do ultra rápido. O carregador ultra rápido carrega 80% da bateria em cerca de 25 a 30 minutos. E é interessante falar aí que não é só São Paulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis. Ele falou na matéria. Ele falou, é interessante que são 2.500. Com esses carregadores você poderá pegar o seu super veículo elétrico e rodar aí 2.500 quilômetros com postos de abastecimento. Muito interessante, né? Eis aí o problema. Pegar o seu veículo elétrico Exatamente. e rodar. Aí que o Aí bicho que vem a pega, questão. né? Primeira questão, eu acho que a gente podia, inclusive, colocar na pauta aí, chamar o superintendente da EDP, uma entrevista sempre muito boa, interessante, sobre os assuntos. Bom, aí vem vem as famosas incongruências, né? Primeiro, o veículo elétrico, tá? Ele é mais bem adequado para uso urbano e não para uso rodoviário. Por 2 motivos. Primeiro, por causa da questão da autonomia. Segundo, por causa da questão da eficiência. E terceiro, por causa da questão da poluição. Porque o veículo. Por que está essa onda de veículo elétrico? Essa onda, que é muito mais marketing no Brasil do que efetividade, é porque a Europa, Califórnia, estão com regras rígidas de emissão de poluentes de veículos. Eles vão exigir emissão zero a partir não sei de que ano aí. Então está todo mundo correndo atrás. E a gente está indo atrás da onda, que na verdade não é nossa. Quer dizer, o veículo elétrico, em questão de poluição, só se aplicaria nos grandes centros onde a poluição é um problema. Segundo, é um veículo ainda muito caro. Quer dizer, do ponto de vista prático, essas estações só têm realmente uma função de marketing, tanto que estão ligadas a uma marca que é a BMW, que produz o veículo elétrico vendido no Brasil também. Na verdade, eu não vejo muito sentido dessa história do veículo elétrico no Brasil, porque nós temos o carro a álcool, que é uma energia renovável, tá certo? E que dá muitos empregos e de emissão de carbono zero quando você considera o ciclo todo do... É uma onda que as indústrias estão pegando, né? Talvez seja uma coisa inevitável no futuro no Brasil, mas no Brasil eu não vejo isso a curto prazo, com exceção dos grandes centros, tendo uma grande repercussão, não. Uma onda que chegou aqui em São José, né? Lembrando que todos os carros da Guarda Civil Municipal são elétricos e, segundo a Prefeitura, tem uma boa redução de custos aí com os carros. Os dados da Prefeitura indicam que ela economizou R$800 mil em manutenção, porque o carro elétrico dá menos manutenção. Você não troca óleo, não troca o líquido de arrefecimento, e não precisa ficar regulando o motor, não tem nem dúvida. E é como, reforçando o que eu disse, o uso urbano. O problema é o custo de aquisição. É o custo de aquisição, exatamente, mas é uma onda que realmente, a despeito de, acredito também que deva demorar para pegar, é mais uma alternativa, mas não vamos esquecer, nós que somos aí os fundadores, os progenitores do projeto a álcool, a gente que acompanhou tudo isso aí, não vamos relevar isso daí, isso é muito importante também. E o motorista ficou preso nas ferragens após tombar o caminhão que dirigia nesta terça-feira na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Santo Antônio do Pinhal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, você vai ver aí um instante, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que ele tenha perdido o controle do veículo no momento do acidente. Ele foi socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Realmente é impressionante ver aquela carreta. Carreta muito grande, agora estão com esses treminhões aí, né, andando por aí. Aí ele entrou muito rápido na curva e a parte traseira descolou. Né? Parece que ele ficou sem freio, né? Segundo informações aí do Corpo de Bombeiro, ele ficou sem freio, como a gente está vendo ali, uma subida, ele tentou fazer aquilo aí de área de escape para desacelerar. Ele inclusive roçou ali no, mas no muro, na lateral, para tentar segurar o caminhão. Muito peso, não deu certo. Agora a pergunta que eu faço, que eu não sei a resposta, é a seguinte: esses caminhões grandes não têm um duplo sistema de freio? Então vou responder. Não tem redundante? Também não sei. Não tem redundância? Não tem, creio não haver freio de emergência. Freio de emergência. Não tem, acho que não, mas vamos pesquisar a respeito disso aí. E fica a dica. Fica a dica para as montadoras aí, né? Fazer uma redundância aí. E a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, definiu ontem presta atenção, redução da tarifa da EDP São Paulo, concessionária que atende mais de 900 mil clientes na região metropolitana do Vale. O preço da tarifa vai cair até 6,45% na região, para clientes
residenciais. Consumidores atendidos em alta tensão, como indústrias e grandes varejistas, terão uma redução de 3,53%. Em média, o valor recuará 5,33% e incidirá sobre o consumo a partir de hoje. Para uma residência atendida pela EDP, que até agora pagava R$ 100 na conta de energia, com a revisão homologada, passará a pagar em torno de R$ 94. A redução aprovada pela ANEEL é maior do que o valor estimado em julho, quando foi feita a proposta de revisão da tarifa da EDP. Na ocasião, o desconto chegaria a 3,25%. Segundo a EDP, a maior contribuição para a redução tarifária da concessionária veio dos encargos setoriais, com a redução de 6,01% na parcela da tarifa. Temos aqui um comentário, Glauco, do Edson Muramatsu, falando que a indústria do álcool é quem tem que se adaptar às novas tecnologias. Muito obrigado pela sua participação, Edson. Pois é. E sobre a conta de luz, né, coisa rara, né, acontecer isso, mas na matéria ele explica que essa redução está sendo possível porque o que era cobrado na nossa conta para pagar a energia gerada por geradores a diesel, porque quando você gera energia, quando você tem pouca água, você tem que usar o gerador a diesel, a óleo. Aí isso tem um custo maior. E obviamente quem paga a conta somos nós, né? Então, como houve já se pagou essa conta, provavelmente do ano passado, por isso que vai baixar a energia elétrica. Não Sempre é bondade da... né? Não tem nada, lá não tem nada, ninguém de bonzinho aqui. Ninguém é bonzinho. Lembrando um dito popular, né? Não existe almoço grátis. É isso aí. Não existe almoço grátis. E a Vigilância Epidemiológica de Tremembé confirmou 4 casos de sarampo registrados na cidade em 2019. Em Tremembé, a campanha contra o sarampo em crianças de 6 meses a menores de 5 anos é realizada até sexta-feira em todos os ESFs, que é a Estratégia de Saúde da Família, e no Centro de Saúde de Tremembé, das 8 ao meio-dia e da 1 às 4 da tarde. A região ultrapassou os 100 casos de sarampo em 2019. A cidade que mais contabiliza casos na região é São José dos Campos, com 37 casos. Muito triste isso. Vamos vacinar. Vamos vacinar. Atenção, atenção, muita atenção a isso daí. Rápido comercial e voltamos com o tempo. E mais notícias para você, fique com a gente. Pois é, muito contente hoje ao sair de casa porque ele voltou. Sabe quem? O sol. Aqui dos altos da Cassiano Ricardo a gente vislumbra algumas nuvens, mas ele está presente, coisa que todo mundo já estava sentindo falta, né? Vamos saber com ele como é que fica o tempo aí. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. O sol vai voltar a aparecer, né, com mais força nessa quarta-feira aqui na nossa região. O dia será de céu parcialmente nublado a claro e com bastante calor. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 28 graus. Em São Paulo ficaremos com 26, no litoral com 27 e na Serra da Mantiqueira com 22 graus. A umidade relativa do ar durante a tarde vai ficar baixa, inclusive pode ficar abaixo de 40%. Por isso, vale o alerta de lembrar de beber bastante água. Também no final da tarde, por conta do calor, as chances são pequenas, mas podem ocorrer pancadas de chuva isoladas, que se elas acontecerem, podem ser fortes e acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. Amanhã, na quinta, o dia vai ser bem parecido, mas as chances de chuva no final da tarde são bem maiores. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio. Um grande abraço a você e a todos aí no Tempo Vale. E olha só essa notícia. A polícia britânica informou que foram encontrados 39 corpos
no baú de um caminhão na manhã de hoje, em uma propriedade industrial em Grays, a leste de Londres. Os corpos são de 38 adultos e um adolescente. Ainda não há informações sobre as causas das mortes. O motorista do veículo, um norte-irlandês de 25 anos, foi preso suspeito de assassinato. De acordo com a polícia, a suspeita é de que o caminhão veio da Bulgária e entrou no Reino Unido via País de Gales. Nossa, violento. Impressionante, isso. né? É Nossa. mais um. Não é o primeiro caso, hein? Já houve outros casos iguais. Isso é um reflexo da questão do problema migratório, né? Das pessoas querendo fugir de lugares com problemas financeiros, econômicos ou de guerra, tentando ir para um lugar melhor, né? Não tem dúvida. E o Brasil cogita deixar o Mercosul caso a Argentina rejeite a abertura ampla da economia. A estratégia brasileira é para que a Argentina reduza as alíquotas de importação a serem praticadas pelo bloco dentro de 4 anos. Uruguai e Paraguai já fecharam com o Brasil e concordaram em redução de alíquotas de importação em 80% dos itens negociados. A saída do Mercosul geraria um novo impasse em relação ao acordo de livre comércio com a União Europeia. De acordo com a Folha de São Paulo, o governo já faz consultas para saber se o tratado valeria para o Brasil mesmo fora do bloco. Muito importante esse assunto para todos nós aqui, hein? Sim, gente, lembrando que a Argentina passa por uma crise econômica, chegando perto de mais uma eleição, esse tema com certeza será levantado próximas às eleições argentinas, né? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Igual E vai ser levado em conta que se você diminuir a taxa de importação, você importa mais, né? Mais barato. Importando mais, você pode ter algum problema na indústria local, né? Glauco, temos aqui mais um comentário do nosso sempre presente Luiz Rosa, mandando... O grande Luiz Rosa, bom dia, Luiz. Bom dia, amigo Glauco, e a todos vocês. Obrigado, bom dia, Luiz. Obrigadão, Luiz, sempre conosco aqui, um prazer tê-lo aqui. E o Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia vive dias tensos após a polêmica apuração dos votos das eleições de domingo, que inicialmente apontavam para um segundo turno e depois de uma suspensão indicam vitória direta do presidente Evo Morales. Centenas de pessoas enfrentaram a polícia em uma manifestação violenta nos arredores do tribunal. O presidente Jair Bolsonaro comentou o caso no Japão e declarou-se preocupado com a maneira que a apuração vem ocorrendo e defendeu a recontagem dos votos, afirmando que a suspensão da contagem é muito suspeita. Lembrando que o Bolsonaro atualmente é o presidente do Mercosul, né? Então, exatamente. O que ele falar sobre isso é muito importante porque pode impactar diretamente as eleições lá. E lembrando que o nosso ITA aqui desenvolveu um dos melhores e considerado um dos mais seguros sistemas de votação de todo mundo, que é o sistema brasileiro. Já foi testado por americanos, por diversos outros países e é comprovado aí como um dos mais seguros do mundo. Isso aí também é um aviso para quem acha que tem que voltar ao voto de papel, né? Sim. Não vai votar. Não vai voltar. Não vai votar, é terrível. Não vai voltar. E na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. O encontro aconteceu no Palácio Akasaka, em Tóquio, e durou cerca de 15 minutos. Bolsonaro afirmou que a reunião foi excelente e que foi dado mais um passo para viabilizar o acordo comercial entre o Mercosul e o Japão. Segundo o presidente, o início das negociações será formalizado em novembro, quando Shinzo Abe vai ao Brasil. Ou melhor, vem ao Brasil, né? Bolsonaro aproveitou para destacar a aprovação do texto base da reforma da Previdência no Senado e reforçou o interesse do Brasil em atrair mais investimentos e parcerias estrangeiras. E o vice-presidente Hamilton Mourão viaja hoje para Lima, no Peru, para negociar acordo que prevê a troca de embarcação entre as duas marinhas. Ainda não foi divulgado se haverá algum tipo de pagamento pelas partes envolvidas. Com as viagens de Bolsonaro, Mourão e Rodrigo Maia,
quem assumirá a presidência será Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Não sabia que o Rodrigo Maia ia viajar também. O Rodrigo Maia está na Irlanda, né? Está na Irlanda? Pois é, Davi Alcolumbre presidente, quem diria? Pois aí, tire uma selfie Com com o certeza. presidente, né? E vamos para o esporte. E essa virada, gente, essa virada é para ficar literalmente para a história. Mesmo perdendo por 2-0 para o SESI, o Vôlei Taubaté virou o jogo, superou os paulistanos no Golden 7 e também, claro, se classificou para a grande final do Campeonato Paulista. Este é o 6º ano seguido que os taubatianos se classificam para a decisão do Paulista. E em todas elas, não se esqueçam, o título ficou na nossa região. Dessa vez a decisão será contra o Campinas, que superou o Itapetininga. E no futebol, os milionários querem mais uma taça. Mesmo com a vitória do Boca Juniors por 1-0, o River Plate se classificou para a final da Libertadores. É o 2º ano seguido que a equipe argentina se classifica para a final do torneio continental. Os hermanos vão enfrentar na final o vencedor da outra chave. E falando nela, o bicho vai pegar. Pela outra semifinal do torneio, Flamengo e Grêmio se enfrentam às 21h30 no Maracanã. Lembrando que no primeiro jogo disputado em Porto Alegre, houve empate por 1-1. Quem ganhar estará classificado para a grande final que será disputada em Santiago, no Chile. Lembrando que a final ainda pode ser adiada devido aos protestos no Chile. Exatamente. E é a primeira vez que a Libertadores vai ter uma final única aí, num único jogo, né? Pode ser adiada. Estão falando que pode mudar para a Colômbia ou para o Equador, onde vai ser a Sul-Americana. E vamos agora ao que interessa. Doutor, qual é o seu palpite? Flamengo ou Grêmio? Acho que vai dar Flamengo, né? Tá favorito, né? E tem vindo bem, né? Não senti uma emoção profunda da sua Porque parte. na verdade eu não sou muito ligado em futebol, mas o que vai preocupar hoje no Rio de Janeiro é que está havendo uma ameaça de tentativa de invasão do Maracanã. Noticiamos isso ontem aqui no Abre Aspas, Então, inclusive. na verdade, o Brasil está preocupado com isso porque ele vai fazer a final o ano que vem, Da no Libertadores. Maracanã, da Libertadores do Maracanã. O que se espera é que se faça um esquema como foi na Copa do Mundo. Porque na Copa do Mundo, por exemplo, você só podia acessar o metrô com o ingresso. Então dificulta a chegada dos torcedores. Eles fizeram um grande cerco no perímetro do Maracanã. Então só chegava na porta do Maracanã quem tinha ingresso de alguma forma. Eu acredito que vai ser feito o mesmo esquema e vamos ter aí um Grande espetáculo. um grande espetáculo. E o meu filhinho flamenguista vai lá assistir também. Olha, que legal. Vibrando. Conseguiu o ingresso. É isso aí, que legal. E aí, Glaucão, seu palpite? Então, cara, vocês sempre, eu na qualidade de um expert, eu acho que vai dar Grêmio. Eu vou com você, acho que vai dar Grêmio. Eu acho que vai dar Grêmio, aqui adoro os flamenguistas, também não sou muito ligado em futebol, mas eu acho que vai dar Flamengo estar Grêmio. melhor, É? apesar do Flamengo estar jogando melhor, o Grêmio está jogando mal, vamos ver o que vai dar hoje à O noite. que alguns dizem é que a única coisa que sobrou pro Grêmio foi esse campeonato. Né? É. Então é possível que ele entre com muita garra, né? Mas tá em desvantagem no jogo, né? Então 0-0 da Flamengo. Exatamente, que vale o espetáculo. é isso aí. Não é? Que Exatamente. vale o espetáculo. Exatamente. E olha só, presta atenção nessa última aqui. Hoje será um dia muito especial para Dona Áurea Maria de Lima. Ela vai completar 100 anos de vida. Nascida em 23 de outubro de 1919, em Rio Largo, Alagoas, Dona Áurea vai celebrar seu centenário em uma festa logo mais às 14h, ao lado de mais de 60 pessoas na casa do ancião Luísa de Marilac, em Taubaté, onde ela reside. Segundo ela, a saúde em dia e a disposição para festejar se devem, claro, à alegria de viver. Dona Áurea terá uma preparação especial aí para a festa, com maquiagem, cabelo, unha, além, claro, da roupa nova, né? Questionada sobre o sentimento de viver 100 anos, Dona Áurea foi
enfática e afirmou que o importante na vida é ajudar o próximo e ser feliz. E que o período que vive no lar é um dos mais significantes de sua vida. Olha que bacana isso, né? Exatamente. Muito 100 bacana. anos. A dona Áurea aí, parabéns aí de toda a equipe aqui do Abre Aspas para a senhora. E outra coisa, comemore muito mesmo. É ou não é? Tem que comemorar sempre. Tem que comemorar. E comemoramos aqui o final de mais uma edição do Abre Aspas com a sua participação. Eu agradeço demais ao Douglas Cruz, nosso jornalista e nosso comentarista, doutor Sebastião Domingues. Com Z. Com Z. Nunca esqueça. Muito obrigado, meus amigos, pela participação em mais um Abre Aspas. Obrigado a você, bom dia a todos, até semana que vem. Um ótimo final de dia e até amanhã. E até amanhã para você. E hoje, com sol. Ótimo dia para você e até amanhã.